Se você ver um daqueles símbolos em uma nave cilíndrica que eu tinha descrito na minha resposta anterior ou em alguma instalação subterrânea, este símbolo ou lugar pertence definitivamente a nós, e eu o aconselharia a ir embora de lá assim que fosse possível. Pergunta: as 7 estrelas no segundo símbolo que você mencionou, elas significam as Pleiades? Resposta: Pleiades? Não. Na realidade, as 7 estrelas são planetas e luas e elas são um símbolo de nossas antigas 7 colônias no sistema solar. As estrelas que são mostradas na frente de um fundo azul no círculo do dragão significa a figura da Terra. As 7 estrelas brancas representam a Lua, Marte, Vênus e as 4 luas de Júpiter e Saturno que nós colonizamos no passado. 2 colônias não estão em uso há muito tempo e já foram abandonadas, assim 5 estrelas seria o mais correto. Pergunta: como você não me permitiu tirar fotos, o que seria muito útil para provar sua verdadeira existência e a veracidade dessa história, você pode descrever você mesma em detalhes. Resposta: eu sei que isto seria útil para provar a autenticidade desta entrevista se você pudesse tirar algumas fotos minhas. De qualquer forma, vocês humanos são muito céticos e isso é bom para nós e para a verdadeira representação da espécie alien agindo secretamente neste planeta, mesmo que se você tivesse tais fotos muitos de sua espécie diriam que elas são uma fraude, que eu sou justamente uma mulher humana com máscara ou algo assim, isso seria muito ofensivo para mim. Você deve entender que eu não posso dar permissão a você para tirar foto minha ou de meu equipamento. Isso tem várias razões e eu não quero discutir com você além disto, mas uma das razões é a permanência do segredo de nossa existência e a outra razão é mais religiosa. Todavia você tem permissão para fazer desenhos da minha aparência e de meu equipamento que eu lhe mostrarei mais tarde. Eu também posso tentar me descrever, mas eu duvido que outros de sua espécie sejam capazes de imaginar minha verdadeira aparência e de descrever por palavras, porque há uma negação automática da existência da espécie réptil e da existência de outras espécies inteligentes, e a outra além da sua própria espécie é parte da programação da sua mente. Bem, eu tentarei me descrever. Imagine agora um corpo normal de uma mulher humana e você tem prontamente a figura de meu corpo. Como você, eu tenho uma cabeça, 2 braços, 2 mãos, 2 pernas e 2 pés, e as proporções de meu corpo são como as suas. Como eu sou uma fêmea, eu também tenho 2 seios, apesar de nossa origem réptil, que tivemos que dar leite para nossos bebês durante o processo de evolução que aconteceu por volta de 30 milhões de anos atrás, porque isto é a melhor coisa para manter um jovem vivo. A evolução tinha feito isso para a sua espécie já na idade dos dinossauros e um pouco mais tarde também para os nossos. Isso não significa que nós somos agora verdadeiros mamíferos, mas nossos seios não são grandes como aqueles das mulheres humanas e o tamanho deles é normalmente igual para todas as fêmeas de minha espécie. Os órgãos reprodutivos externos são para ambos os sexos menores do que aqueles dos humanos, mas eles são visíveis e possuem as mesmas funções como os seus, outro presente da evolução de nossa espécie. Minha pele é principalmente de uma cor bege esverdeada com um verde mais pálido e nós possuímos alguns padrões de pontos marrons irregulares, cada ponto tem 1,02 centímetros, na nossa pele e na nossa face. Os padrões são diferentes para ambos os sexos, mas as fêmeas possuem mais, especialmente na parte mais baixa do corpo e do rosto. Você pode vê-los em meu caso como 2 linhas em cima das sobrancelhas por toda a minha testa, em minha bochecha e no meu queixo. Meus olhos são um pouco maiores do que os dos humanos, por esta razão nós podemos ver melhor no escuro, e geralmente predominado por grandes pupilas negras que são rodeadas por uma pequena brilhante íris verde. Os machos têm uma íris verde escura. A pupila tem uma fenda que pode mudar de tamanho de uma pequena linha escura para uma arregalada forma de ovo oval, porque nossa retina é muito sensível à luz e nossa pupila deve acompanhar isto.
Nós temos externamente orelhas arredondadas, mas elas são pequenas e não tão curvadas que nem as suas, mas nós podemos ouvir melhor porque nossos ouvidos são mais sensíveis aos sons. Nós também podemos ouvir uma maior amplitude de som. Tem um músculo ou membrana sobre os ouvidos que podem ser fechados completamente, por exemplo, debaixo d'água. Nosso nariz é mais afilado e tem uma forma de V encurvado entre as narinas que habilitou nossos ancestrais a observarem as suas temperaturas. Nós perdemos a maioria destas habilidades, mas nós ainda podemos sentir a temperatura muito melhor com este órgão. Nossos lábios são da mesma forma dos seus. Os das fêmeas são um pouco maiores do que os dos machos, mas de uma cor marrom pálida, e nossos dentes são muito brancos e fortes e um pouco compridos e mais afiados do que os seus dentes frágeis de mamíferos. Nós não temos diferentes cores de cabelos como você, mas existe uma tradição para colorir os cabelos em idades diferentes, e a cor original é como a minha, um esverdeado marrom. Nossos cabelos são grossos e fortes como os seus e eles crescem muito lentamente. Além disso, a cabeça é a única parte de nosso corpo onde não temos cabelos. Nosso corpo, braços e pernas são parecidos em forma e tamanho dos seus, mas a cor é diferente, verde-bege como do rosto, e tem estruturas escamosas na parte superior das pernas, acima dos joelhos, e na parte superior dos braços, acima dos cotovelos. Nossos 5 dedos são um pouco longos e finos do que os dedos dos humanos e nossa pele nas palmas das mãos é plana, assim nós não temos linhas como vocês, mas sim uma combinação de estrutura escamosa na pele e dos pontos marrons. Ambos os sexos possuem os pontos nas palmas das mãos, e nós não temos impressão digital como vocês. Se você tocar na minha pele, você vai perceber que ela é mais macia do que sua pele com cabelo. Existem pequenos afiados chifres na parte superior de ambos os dedos médios. As unhas são cinzas e geralmente mais compridas que as suas. Você vê que minhas unhas não são tão longas e arredondadas no topo. Isso é porque eu sou fêmea. Os machos possuem unhas pontiagudas afiadas e compridas, medindo às vezes de 5 ou 6 dos seus centímetros. A próxima característica é muito diferente do seu corpo e faz parte da nossa origem réptil. Se você tocar na parte de cima das minhas costas, você sentirá uma linha óssea dura através de minha roupa. Isso não é minha espinha dorsal, mas uma muito difícil estrutura externa do tecido da pele na forma de placa que segue exatamente nossa espinha dorsal da cabeça para o quadril. Existe um número extremamente elevado de nervos e grandes vasos sanguíneos nesta estrutura das placas, que tem um comprimento de 2 ou 3 centímetros e são muito sensíveis ao toque. Essa é a razão por que nós sempre temos problemas para sentar em cadeiras como nessa cadeira com este tipo de recosto. A principal tarefa dessas pequenas placas, além de uma função em nossa sexualidade, é simplesmente para a regularização da temperatura de nosso corpo, e se nós nos sentarmos na luz do sol natural ou artificial, essas placas se tornam mais cheias de sangue reptiliano, que circulam através do corpo e das placas, para muitos graus e que nos dá um grande prazer. Pergunta: o que é mais diferente na sua espécie? Resposta: nós não temos umbigo porque nós fomos criados em um caminho diferente do seu, que tem origem dos mamíferos. A outra diferença externa de sua espécie são menores e penso que eu não devo mencioná-las agora porque a maioria delas não são visíveis se nós estamos usando roupa. Eu espero que a descrição do meu corpo tenha sido bastante detalhada. Eu aconselharia você a fazer alguns desenhos. Pergunta: que tipo de roupa você geralmente veste? Eu suponho que não é desse jeito que você se veste normalmente? Resposta: não, eu uso essas roupas dos humanos e somente quando estou entre eles. Para ser honesta, estas roupas apertadas não são muito confortáveis para mim e isso é muito estranho. Se nós estamos em nossa própria casa, isso significa em nossa casa subterrânea, ou em nossa grande área de sol artificial, e se nós estamos juntos com outros de minha espécie que possuam um nome parecido com o nosso próprio nome, nós ficamos geralmente despidos. Isso é chocante para você.
Quando nós estamos em público e juntos com muitos outros de minha espécie, nós vestimos roupas muito largas e leve feito de um leve tecido. Eu disse a você que muitas partes de nossos corpos são muito sensíveis ao toque, principalmente nas pequenas placas que ficam atrás das costas, e assim nós não podemos nos sentir confortáveis vestindo roupas apertadas porque elas podem nos machucar. O homem e a mulher vestem frequentemente o mesmo tipo de roupa, mas as cores são diferentes para ambos os sexos. Pergunta: você disse outros nomes parecidos com o seu. Você quer dizer de sua família? Resposta: não, não realmente. Você chamaria isto de família, mas com essa palavra você pensa somente aqueles de sua espécie que junto fazem parte geneticamente, como seu pai, sua mãe e seu filho. Como eu disse anteriormente, nós temos um nome muito difícil e diferente. Parte da pronúncia nome é totalmente única e não tem outro ser com o mesmo nome, mas parte desse nome, a parte do meio, é pronunciado de uma certa forma que indica a outros de que família você é. Você tem que usar a palavra porque você não tem a palavra certa no seu vocabulário. Isso não significa que todos desse grupo são geneticamente ligados a você, porque esses grupos são geralmente muito grandes e contêm entre 40 e 70 séries. Esse grupo inclui geralmente suas ligações genéticas, exceto se algum deles decide deixar esse grupo, e sua ligação com pai e mãe é frequentemente a mais forte. Isso também seria difícil para eu explicar para você agora sobre o nosso muito antigo sistema social, que é muito complexo e nós precisaríamos de muitas horas somente para os assuntos primários. Talvez nós possamos nos encontrar outra vez e eu poderei lhe dar descrições detalhadas de todas essas coisas. Pergunta: você tem um rabo como os répteis? Resposta: você viu? Não, nós não temos um rabo visível. Se você observar em nosso esqueleto, há somente um pequeno osso arredondado no fim de nossa espinha dorsal atrás da pelvis. Isso é um rudimento e inútil que resta de nossos ancestrais, mas isto não é visível pelo lado de fora. Nossos embriões têm rabos durante os primeiros meses de desenvolvimento, mas estes rabos desaparecem antes deles nascerem. Um rabo somente faz sentido para uma espécie primitiva que tenta andar em duas pernas e precisa manter o equilíbrio com o rabo, mas nosso esqueleto mudou durante a evolução e nossa espinha dorsal está quase na mesma forma que a sua, assim nós não necessitamos de rabo para ficar em dois pés. Pergunta: você disse que você nasceu numa forma diferente da nossa. Você bota ovos? Resposta: sim, mas não como seus pássaros ou répteis primitivos. Na realidade, o embrião cresce em um líquido de proteína dentro do útero da mãe, mas também tem um ovo com uma casca bem fina que preenche todo o ventre. O embrião dentro dessa casca do ovo é completamente independente, autarque, do corpo da mãe e tem toda a substância que ele precisa para desenvolver-se dentro dessa casca. Há também um cordão como o seu cordão umbilical que é ligado para um ponto escondido atrás das placas nas costas. Quando o bebê está para nascer, todo o ovo é pressionado através da vagina, que fica coberta em uma viscosa substância de proteína, e o bebê sai desse ovo macio após alguns minutos. Esses dois chifres no meio de nossos dedos foram instintivamente usados pelos bebês para quebrarem a casca do ovo para tomar sua primeira